aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games e agora vamos aqui falar sobre Marathon. Sim, novamente, mas hoje é um pouco diferente porque quando eu tô gravando isso a gente tá tendo o teste de estresse dos servidores, né? Então eu vou acabar enquadrando esse vídeo numa análise da demo, mas é na real um teste de estresse porque o jogo vai ser lançado em março e de 26 de fevereiro a 2 de março nós tivemos aí os servidores abertos para todo mundo poder jogar. Só lembrando que o jogo é desenvolvido pela Bungie, vai ser publicado pela PlayStation e vai chegar para Xbox Series X e S, PlayStation 5 e PC via Steam. Então aí tá abraçando todas as plataformas e todas essas plataformas você pode baixar gratuitamente ou pode baixar o teste de estresse nesse período que eu falei, de 26 de fevereiro a dia 2 de março. Beleza, agora vamos falar sobre o jogo de forma geral, qual que é a proposta dele, que é ser um extraction shooter. Então, basicamente, a ideia do extraction shooter é você preparar o seu personagem, ir para o mapa, coletar recursos e tentar buscar recursos cada vez mais raros, cada vez melhores e sair do mapa. Caso você morra no processo, você vai perder, seja o que você levou ou o que você encontrou lá. Então, é um jogo que balanceia essa questão de risco-recompensa de uma maneira bastante perigosa, o que eu acho que limita sim um pouco o público, porque não é todo mundo que está disposto a ficar jogando um jogo, buscando aquele item ou até mesmo comprar aquele item e ali ir lá e perder, sabe? Mesmo assim, é um jogo que chamou atenção pelo seu visual, a gente vai comentar sobre isso também. E também, logicamente, por estar saindo pela PlayStation, em um ano que nós tivemos o Arkriders, que também está dentro desse gênero e chamou muita atenção. Então achei que o Arkriders ele abriu uma porta assim, para o Marathon também se mostrar. E eu acho que os dois conseguem manter as suas diferenças e não se confundirem, ainda mais pelas suas mecânicas de gameplay, visual e etc, né? Então, bom, basicamente o que a gente tinha ou barra tem, se você está vendo durante o período de teste de estresse, no Marathon que foi disponibilizado, é os modos de jogo de fila solo e de fila em trio. Eu joguei mais o fila em trio, ali jogando em time de 3 pessoas, achei mais interessante. E depois de um tutorial que eu achei bastante ok, você vai para as partidas, fazer suas missões e etc. A parte da lore ela está sendo trabalhada no que é chamado de facções. Achei legal a forma com que eles contam as coisas e ali você vai encontrar as missões que você tem que fazer. As missões, sinceramente, não achei nada demais, não foge à regra desse estilo de jogo, que é faça um scanner em tal ponto do jogo, elimine tantos inimigos no mapa, tal. Então você vai ter essas pequenas missões ali que você vai ganhando reputação, vamos chamar assim, XP, dentro de cada uma dessas facções, etc. Então essa parte achei bem legal. Pode segurar mais o jogador ali para ele se apegar à gameplay, entendendo que não é só ele ir pro mapa e ficar se matando ou correndo atrás de loot. Também temos uma história por trás. Beleza, eu vou começar pela parte que eu mais gostei na sequência e depois eu vou falar pro que eu não gostei. Primeiramente, eu achei extremamente divertido a gameplay do jogo, se bem que ele é desenvolvido pela Band, né? Então já era um pouco esperado que a gameplay estaria bastante precisa. Eu achei que as armas funcionam de uma forma legal, todas funcionam bem dentro dos seus aspectos e das suas categorias. E os personagens também conseguem se diferenciar em relação às suas habilidades. Então, bem independente da arma que você tá, você consegue utilizar com quase todos os personagens, isso aí tá bem legal. E a quantidade de personagens disponibilizados pra gente testar foram vários. Eu acho que só tinha um que vai ser disponibilizado juntamente com o lançamento, mas os demais ali, os demais shells que eles chamam, estavam ali. Então você tinha um que era mais tanque, um que era mais móvel, um que conseguia pegar camuflagem e por aí vai. Então, assim, seriam basicamente classes mesmo, se você pensar numa equipe de organização e etc. A parte de conversar por proximidade também está bem trabalhada, juntamente com a parte sonora do jogo. Acho que, assim, apesar de você não escutar muito o som de passos no jogo, o som dos tiros, o som do ambiente, avisos e coisa e tal, tá ok. O que eu acho que traz uma imersão bem legal. A parte visual eu fiquei surpreso, porque se a gente pegar para recordar, Marathon passou por 2 grandes marcos
na sua parte visual. O primeiro foi no seu anúncio, em que as cores muito vivas contrastavam com a proposta mais dark do jogo. A segunda foi a questão do plágio. Resolvido o problema do plágio, o visual foi retrabalhado, as cores ainda continuam lá, né, com uma paleta bastante variada, mas eu senti uma mudança de tom no ambiente de forma geral, né, então acredito que eles conseguiram trabalhar ali com algum filtro que mesmo com tanta cor, você ainda dá uma sensação de opaco nas cores, você ainda traz uma coisa mais dark ali, então assim, ficou um contraste bastante equilibrado e que pelo menos me agradou o visual. Eu achei que de verdade que achar uma coisa terrível, mas não foi o caso. Achei um visual bem atrativo, bem interessante e que chama atenção inicialmente pela sua estranheza. E já emendando que os mapas estão legais, estão ok para a quantidade de players que entra em cada um deles. Beleza, agora vamos para a parte que eu não gostei, que eu acho que o que eu mais posso destacar que eu não gostei é a parte de equilíbrio do jogo, porque o Marathon ele tem a proposta de ser um PVP, mas também um PVE, que é você jogar contra as outras equipes, mas ao mesmo tempo ter uma ameaça no mapa. Só que essa ameaça do mapa, ela tá um nível acima dos jogadores, sabe? Ela tá bastante OP e eu achei que isso desequilibra bastante, porque isso toma mais destaque e faz com que você não se preocupe tanto com outros jogadores e quando você vai pro embate com outros jogadores, tá todo mundo já zoado ou vai entrar mais máquina e ferrar todo mundo. Então acho que um pouco mais de equilíbrio seria mais interessante. Não tô falando, nossa, deveria fazer máquinas que com um tiro explode e destrói as duas do lado. Não, não é isso. Tô falando só que poderia trabalhar de uma outra forma, mais equilibrada mesmo, sabe? Não tão OP, ou aumentar a quantidade, diminuir vida, coisa desse gênero, né? Para você manter um equilíbrio legal e conseguir proporcionar as duas experiências que é a proposta do jogo. Você ter o jogador contra o ambiente, mas ao mesmo tempo também ligado nos players que estão passando, ok? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que de verdade eu achei muito terrível e que eu acho que mais pode desengajar os jogadores, é na parte de visual. Visual dos menus, mais especificamente, né? Se falar só visual, fica parecendo o gráfico do jogo. Não, visual dos menus. Porque os menus, eles são basicamente menus dentro de menus. É uma coisa extremamente complexa. Para você entrar na partida e personalizar o seu shell, é um trabalho homérico, sabe? Você tem muitos detalhes, você tem muitos campos, aí cada facção tem a sua linha de upgrade, que é uma coisa louca, umas caixinhas toda alinhada, diferentona ali, que você vai upando com o que você ganhou. E assim, sabe, não gostei dessa organização. Eu acho que tentaram colocar uma coisa que abraçasse uma complexidade que você espera de um extraction shooter, possibilitando configurações nas minúcias da arma, sendo que não tem essa necessidade, sabe? Eu acho que daria para você trabalhar de forma mais simples. Então, muitas vezes, para você usar um item de cura é muito confuso. E essa questão do menu também acaba extrapolando pro menu do personagem em jogo, que você vai ter a barra de vida e a barra de escudo, só que elas não são claras as diferenças entre elas. Então isso deixa você em dúvida, tá, eu tô com pouco escudo ou tô com pouca vida? Sendo que muitas vezes esses elementos, eles devem ser aqueles itens que você bate o olho e fala, ah, tá, preciso recuperar vida, e você vai e usa um item de vida. E eu acho que o jogo entende que ele tem essa dificuldade de comunicar, tanto que ele tem uma forma smart de usar os itens ali para otimizar você de usar vida, de usar escudo, etc. E muitas vezes é por isso que quando vocês veem uma barrinha vermelha e uma barrinha azul, vocês já vão associar a vermelha é vida e a azul, logicamente, o escudo. Então aqui a gente tem tanta cor no jogo, mas no menu de vida e escudo você não tem cor. Você tem uns tons de cinza maluco ali que você vai bater o olho no meio do tiroteio e falar, tá, e aí, o que eu faço agora? Então eu acho que isso tira um pouco da imersão e é uma parte bastante problemática, porque você não tá conversando só com um público que joga especificamente extraction shooters, né? Com a Band e a PlayStation, eu acho que você tem um alcance muito maior e essa percepção de ser extremamente complexo pode ser uma barreira de entrada que nem todos estarão dispostos a passar.
Bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscrevam no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo que for sendo publicado por aqui, e nos comentários, fala pra mim o que você achou do teste de estresse de Marathon, se você curtiu meus comentários aqui, se você concorda, se você discorda, é sempre interessante essa troca de ideias, lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.